Boa tarde, hoje é dia 4 de agosto de 2024, domingo. Nós somos da Fraternidade Rosa Cruz em Campinas, São Paulo, Brasil, e nessa reunião de estudos bíblicos Rosa Cruzes de hoje, vamos estudar o quinto capítulo do Evangelho segundo São Mateus, em sua oitava parte, onde estudaremos do versículo 38 ao versículo 48. Essa primeira parte nós vamos ver sobre os motivos da primeira vinda antecipada de Cristo, o que aconteceu conosco para que isso tivesse que ocorrer, os riscos que corremos, até de perder toda oportunidade nesse esquema de evolução, e o que aprendemos dos evangelhos sobre isso. Na segunda parte, que faremos numa outra reunião, nós falaremos exclusivamente sobre esses exemplos dados dos evangelhos. Importante frisar, então, que primeiro vamos tentar explicar de uma maneira, vamos dizer, um tanto quanto técnica, usando esses elementos Rosa Cruzes, de maneira a satisfazer a nossa mente. E depois, por meio do Evangelho, aguçar o nosso coração para entender por que estamos aqui, o que o Cristo fez e o que nós devemos fazer para sair da posição que nós estamos. Comecemos a nossa reunião de estudos elevando as vibrações por meio da oração do estudante Rosa Cruz. Oração do estudante Rosa Cruz. Aumenta o nosso amor por Ti, ó Deus, para que possamos servir melhor a cada dia que passa. Faz que as palavras dos nossos lábios e as meditações dos nossos corações sejam sempre agradáveis à Tua presença. Ó Senhor, nossa força e nosso Redentor. Bom, antes de começar, vamos fazer algumas informações, trazer algumas informações importantes quando estudamos a Bíblia por meio do pensamento de Rosa Cruz. Vamos aqui tentar reafirmar o motivo principal pelo qual nós, estudantes de Rosa Cruz, nos dedicamos ao estudo e à colocação em prática na nossa vida dos ensinamentos contidos na Bíblia. O motivo principal é aquele que a gente toda a reunião repete, mas é muito bom repetir, simplesmente porque a Bíblia foi nos dada pelos anjos do destino, que estando acima de todo erro, dão a cada um e a todos exatamente o que necessitam para o seu desenvolvimento. Por conseguinte, se a gente está realmente procurando a luz, com certeza absoluta nós encontraremos na Bíblia. O segundo motivo é porque o estudo bíblico ele é fundamental para o estudante Rosa Cruz. É por meio desse estudo bíblico que o estudante Rosa Cruz tem a maior ajuda para equilibrar cabeça, coração, intelecto, coração, razão, devoção, cristão cultista, cristão místico. Pois, como todos nós sabemos, a imensa maioria das pessoas que se tornam estudantes Rosa Cruz ou que procuram a fraternidade Rosa Cruz tem sempre a tendência a ficar mais para o lado da mente, ou seja, o lado da cabeça, o lado da razão, o lado do intelecto, e com isso sofre a tentação de se perder na intelectualidade, ou seja, não é um estudante Rosa Cruz, é um intelectual metido aí a achar que sabe tudo. E isso, como nos diz Max Zender, é um fator de desestímulo e até de risco de perda de oportunidades para evoluir nessa vida. Bom, agora vamos à leitura do texto. Ouviste que foi dito, olho por olho e dente por dente. Eu, porém, vos digo, não resistais ao homem mau, antes aquele que te fere na parte direita, ofereça-lhe também a esquerda. Aquele que quer pleitear contigo para tomar-te a túnica, deixe, também a veste. Se alguém te obriga a andar uma milha, caminha com ele duas. Dá ao que te pede e não volte as costas ao que te pede emprestado. Ouvistes que foi dito, amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. Desse modo vos tornareis filhos do vosso Pai, que está nos céus. Porque ele faz nascer o seu sol igualmente sobre os maus e bons, e cair a chuva sobre os justos e injustos. Com efeito, se amais aos que vos amam, que recompensa tendes? Não fazem também os publicanos a mesma coisa? E se saudais apenas os vossos irmãos,
que fazeis demais? Não fazem também os gentios a mesma coisa? Portanto, deveis ser perfeitos como vosso Pai Celeste é perfeito. Bom, comecemos entendendo então a origem desse, digamos, mandamento, né, entre aspas, ouviste olho por dente por dente, e por que os modos de agir como tal levou muitos a perderem a oportunidade de evoluir aqui, e outros muitos quase perderam a oportunidade de evoluir aqui. Então, tem muitos que perderam a oportunidade de evoluir aqui e outros que quase perderam. Aqueles que perderam estão no cône sombrio da lua e aqueles que quase perderam se tornaram atrasados. Ouviste o que foi dito, olho por olho, dente por dente. Para entendermos a causa, hoje eu vou usar o método implantado pelos irmãos maiores e opressionado pelo Max Sendel, que é o seguinte método. Satisfazer grandemente a nossa mente para que, quem sabe, o nosso coração comece a falar. Quem sabe? Então, eu vou fazer aqui uma explicação para tentar mostrar o modo como foi feito a coisa e o modo como foi deturpada a coisa para chegarmos ao ponto que nós chegamos, tá? E tudo começou porque nesse período terrestre, quando alcançamos o globo D na quarta revolução, ou seja, quando começou de fato o trabalho original no período terrestre, como nós vimos na reunião de filosofia do domingo passado, depois de algumas devidas recapitulações, também nesse momento nós alcançamos um ponto crítico nesse esquema de evolução, porque nós alcançamos simplesmente o ponto mais denso que nós, espíritos virginais da onda de vida humana manifestados aqui, conhecido como eu, tu, nós e vós e todo mundo, né? Deveríamos conquistar já e tão somente na região química do mundo físico, onde até hoje vivemos quando estamos renascidos no nosso corpo denso aqui, e onde também muitos irmãos e muitas irmãs acham que é só isso que existe e não existe mais nada, né? Esse ponto, inclusive, tem um nome, a Fraternidade Rosa Cruz dá um nome muito interessante, que chama-se Nadir da Materialidade. Então, Nadir da Materialidade é o ponto mais denso que nós, espíritos virginais da onda de vida humana, conseguimos descer nesse esquema de evolução. Existem pontos mais densos? Sim, existem pontos mais densos, mas nós alcançamos a esse ponto. E segundo a gente aprende na Rosa Cruz, este é o ponto mais denso desse esquema desse esquema de evolução. Ou seja, para quem está evoluindo nesse esquema de evolução, não existe mais ponto mais denso do que esse. Em esquemas de evolução passado, provavelmente existiu, em esquemas de evolução futuros, provavelmente existiu, né? Tipo, existirá pessoas que vão. Mas nós aqui, então, esse é o ponto. Então, na materialidade, esta é a questão, né? Para nós, esse é o ponto mais denso, certo? É o ponto mais denso. Não desce-se mais esse ponto mais denso. E toda vez que isso acontece, vou mostrar aqui qual o problema. Descer mais é quando sombrio da lua, né? Descer mais. Não existe. Nem o cône sombrio da lua não é tão denso quanto aqui. Né? Caramba! Se detalharmos um pouco mais as revoluções no globo D, nós vemos uma coisa muito interessante. Se eu fizer um corte, uma seção vertical, né, como os desenhistas faziam no passado, vocês vão dar para perceber nitidamente que a primeira, segunda, terceira revolução, na figura da direita aí, ela está num nível mais sutil de matéria do que a quarta revolução. Da mesma coisa, a quinta, a sexta, a sétima também está mais elevada. Ou seja, de fato, se você olhar a figura, fica claro que a quarta revolução é a que tem mais densidade de material químico do mundo físico. Reparem que todas as 7 revoluções desse globo D está na região química do mundo físico. Só que, exceto a quarta, as outras 6 estão com gradações de sólidos, líquidos e gases mais sutis do que a quarta. A quarta é a mais densa de todas, tá vendo?
desenho ficou mais claro esse tipo de coisa. A quinta levemente acima da terceira e a sexta... Não. A terceira e a quinta são iguais, a segunda e a sexta são iguais, a primeira e a sétima iguais. Ele replica microcosmicamente o que macrocosmicamente se repete entre os globos. Lembra disso? Olha os globos lá, tá vendo? Do lado direito. Então, é a mesma, né? Como em cima e embaixo, né? Uma coisa que é importante, nós já passamos por esse navio. Não vamos passar... Já foi. Então, olha que interessante. Nós já passamos por esse nadir. Só que para muita gente, o nadir não passou por eles ainda. Entendeu? O nadir não passou por eles. A pessoa acha que está no nadir ainda. E vive como tal. Vive e morre como tal e pior, renasce como tal. Porque se a coisa não vem de dentro para fora, não adianta ninguém ficar martelando na cabeça de ninguém, dizendo que não é isso. Né? Quando a pessoa não quer, não há quem faça mudar, certo? Não é? A gente já viu isso, né? Esse fato é, ao mesmo tempo, o ideal da conquista de toda a região química do mundo físico. Então, o fato de passarmos pelo nadir, é o fato exclusivamente para a gente alcançar este ponto, que é para a gente conseguir dominar toda a região química do mundo físico. Certo? Eu posso dizer que na primeira revolução, que é o círculo de fora, foi o momento que eu cheguei mais denso de tudo ali na primeira Não, a quarta. Na quarta. Então, mas eu aí a gradação está o seguinte, de cima para baixo, entendeu? Então a parte de cima está na região química, mas a parte mais sutil, e a parte de baixo aqui é a parte mais densa. Entendeu? Então, por isso que eu fiz um monte de risquinho. Tá vendo que tá cheio de risquinho? Tá, risquinho tem o seguinte. Tá sutil para mais denso. Você tá? pega uma bola, corta ela no meio. Você vira ela assim. Isso. Então, você passa a sua primeira aqui, segunda, terceira, quarta. Aí você Revolução. volta, quinta, sexta, sétima. Subindo de novo. Entendeu? Ali tem... Ele virou mais. Aí ele virou. É uma bola, né? Perfeito. Você só cortou e rebateu ela para você ver aonde passou cada revolução. Um gojão técnico, hein? Tá, isso é só no físico, tá? Só no físico. Eu posso fazer isso em todos os globos, tá? E a gente descobre em todos os globos também quando é que nós passamos pela parte mais densa daquela região ou daquele mundo. Isso é muito ilustrativo para a gente, tá? É muito interessante para a gente, tá? Principalmente em mundos que têm duas regiões. Mas esse é outro estudo, tá? Mas, por exemplo, se a quarta revolução é o mais denso em todos os globos ou só no globo D? Em todos os globos, Em porque todos está na os região globos. química. Tá. A região química é a mais densa. E dentro da região química, tem a mais densa da região química, que é a quarta revolução. Exatamente. Tá? Só para você ter ideia, a primeira e a sétima é quase gás. A segunda, terceira, a quinta e sexta é quase líquido. E a quarta é sólido. Pronto. Acho que é mais fácil assim, né? Se a gente comparasse com água, por exemplo, vamos dizer assim que na primeira e sétima a gente pôs o pezinho na água. A segunda e a sexta a gente entrou até a cintura. A terceira e a quinta a gente entrou até o peito. E na quarta a gente mergulhou de cabeça. Quase morreu afogado. Tipo isso. Assim, só para ter essa isso mesmo. Qual é a profundidade na matéria. Isso mesmo. Eu não consigo entender. Mas é como se fosse a profundidade da matéria. Olha que interessante. Ao mesmo tempo que houve a necessidade de fazermos isso para conquistar a região química do mundo físico, da mesma forma que essa foi a maior oportunidade, essa está sendo o maior risco que enfrentamos. Por quê? Olha que coisa interessante que a Fraternidade Rosa Cruz mostra. Como ocorre em todos os esquemas de evolução, não só nesse momento está acontecendo, né? É dividido em partes menores quando você chega nesse nadir da materialidade, para que a gente consiga aprender todas as lições que precisam nele. Porque o livre-arbítrio que tem que ser dado pode levar a gente para o buraco, como levou muita gente para o buraco. Então, quanto maior a oportunidade, maior o risco. Quanto maior a altura, maior o tombo, certo? Então é a lei de posição, né? Então é a mesma coisa. Os motivos para esse cuidado das hierarquias criadoras que dirigem o esquema de evolução, para ter esse cuidado com a gente dividir em pedacinhos, que eu vou mostrar, que até domingo passado foi falado, épocas e eras, aquelas coisas todas, né?
O motivo são dois, tá? O primeiro motivo é para tentar reduzir o risco do apego de nós, a onda de vida humana, à parte mais densa. Porque esse apego, depende de quanto for, corre o risco de que a gente ficar tão cego, mas tão cego a essa característica, né? A esse problema, de achar que só existe a região química do mundo físico, e isso fazer com que a gente perca todas as possibilidades de continuar evoluindo no esquema de evolução. A gente se torna tão cristalizado, que nós perdemos os átomos sementes dos corpos e o átomo semente da mente. O que significa isso? Cone sombrio da Lua. Certo? O cone sombrio da Lua não existia. Sabia disso? Ela não existia. A Lua não existia. A Lua foi criada por causa dos atrasados. Por isso que ele aqui para a Terra é um campo de desintegração. Certo? Lua toda, não. Lua. O Max Sendel fala no conceito. Toda vez que um planeta tem Lua é porque tem atrasados. Aí pode ter atrasados e pode ter fracassados. No nosso caso, tem fracassado. Certo? Nenhum atrasado está na Lua. Graças a Deus, todos os atrasados estão na Terra. Agora, fracassados estão na Lua. O que é fracassado? Perdeu os átomos sementes. Está esperando um novo esquema de evolução. Fazendo o quê? Exatamente uma coisa. Nada. Que triste, né? E ele não sabe que está lá, né? Não sabe que está lá, não sente, não pensa, nada. Não joga baralho, dominó, nada. Certo? Se alguém gosta de fazer nada, talvez lá seria o melhor lugar para ficar. Né? Esse é o primeiro motivo, tá? Mas tem um outro motivo interessante, que é o seguinte. As hierarquias criadoras quebraram a evolução nesse entorno do Nadir para facilitar a conquista da região química do mundo físico, porque as lições são extremamente detalhistas e perigosas dependendo da nossa escolha, certo? Então, ao fazer dessa maneira, né, eles conseguiram fazer com que a gente tivesse mais facilidade de conquistar. E por que conquistar? Para a gente se tornar especialista. Especialista em quê? Em sólidos, líquidos e gases. É essa a função nossa do ser humano. Nossa função humana é se tornar especialista em sólidos, líquidos e gases. Por que é essa a nossa função? Porque em outros dias de manifestação, há o futuro desse Deus que nos criou. Quando qualquer onda de vida lá no futuro precisar construir corpos densos ou precisar ser auxiliado em como trabalhar com matéria da região química do mundo físico, estaremos lá à disposição, exatamente como os anjos estão à disposição quando precisamos trabalhar com a éter, os arcanjos quando precisamos trabalhar com desejos e os seres da mente quando a gente precisa trabalhar com a matéria mental. Então, nós, no futuro, lá nos próximos tipos de manifestação, nós somos a hierarquia criadora de peixes, já somos, né? Mas ativamente ou com essa atribuição de hierarquia de fato, só nos próximos de manifestação. Nem no período de Vulcano vai acontecer isso, tá? Ok? No próximo dia de manifestação. Nos próximos dias de manifestação desse Deus. Não necessariamente no próximo. Não. Quem somos nós para... Né? Bom, as divisões desse momento e nesse esquema de evolução foram, como a gente já falou, né, entre épocas e eras. E isso foi possível devido a um dos movimentos do nosso planeta Terra, conhecido como precessão dos equinócios, um movimento muito conhecido pela astronomia e para quem já estudou astronomia, né? Bem resumido, ocorre porque se a gente se vê daqui da Terra, então nós estamos aqui na Terra, né? Ou seja, estamos como referência à Terra. Estamos em qualquer ponto da Terra. Todos os anos, sem falha, no equinócio de março, em torno de 20 a 21 de março, todos os anos. Se eu estiver no Equador, por exemplo, estou no Equador aqui, 21 de março ou 20 de março, o Sol, a impressão que me dá, se olhar aqui, é que o Sol vai atravessar o Equador do sul para o norte e atrás do Sol eu vou ter sempre um signo, certo? Hoje o signo que eu vou ter é de... Peixes. Peixe. Certo? Tá? Então,
Todo dia. Eu não acredito. Então vai no raio do Equador lá, vai em Macapá, o Equador passa lá, né? Vai lá, dia 21 de março, chega dia 20 de março lá, vê o horário, porque tem o horário do equinócio, né? Que é o que vai atravessar. Pega o horário, fica olhando, não vai ver nada, porque o sol não vai deixar ver nada. Mas você pega o telescópio solar, certo? Olha o sol, você vai ver atrás peixes. A constelação de peixes. Tá ok? Se aprovada, para provar, né? Ok? Então, atualmente, né? Então, eu fiz um desenho aqui para tentar mostrar isso. Atualmente é isso que acontece, tá vendo ali, ó? Passa atrás do Sol, passa peixes, né? E devido a esse movimento de precessão dos equinócios, como o nome sugere, precessão, ou um pouco precede, vai para trás, né? Todo ano o Sol cruza em um ponto anterior ao ponto que cruzou agora, né? Por exemplo, se cruzou no grau 10 de um signo, né? Então você tem, tá vendo aí, eu botei ali uma gradação, né? Sim. Se ele cruzou no grau 10, na verdade, no ano passado, ele vai cruzar alguns minutos depois do grau 10. O ano passado, ele cruzou alguns minutos antes do grau 10. Tá? Então, sei lá, foi 10 graus. Então, o ano passado foi 10,0,3 graus. 9,9 graus, exato. E no ano que vem, 10,1 grau, por exemplo. Tá? Mas a ideia é sempre falar isso, né? Ele sempre está reduzindo a quantidade de graus que ele está passando pelo signo até chegar a zero. Por isso que ele está vendo, da direita para a esquerda, ele vai chegar para zero, porque é precessão, ou seja, está sempre um grau a menos, conforme os anos avançam, tá ok? Bom, assim houve, e por essa questão do Sol estar sempre cruzando uma parte diferente dos signos, né? Fizeram umas contas, não vou entrar nas contas aqui, mas o Alan até mostrou as contas lá no ano passado. Vocês vão ver que teve uma época lá atrás, um momento na evolução, que o Sol cruzou pelos signos de Áries, né? E teve uma época lá atrás, mais longe ainda, que o Sol cruzou por Touro. E uma época mais atrás, por Gêmeos. Mais atrás, por Câncer. Mais atrás, por Leão. E assim foi completando o zodíaco. E quando terminou o zodíaco, o que ela fez? Começou de novo. E assim vai, tá? Ok? Depois eu vou mostrar o que é isso. Mas é importante saber que existe esse movimento e é assim que é contado, né? Assim, considerando as lições a serem aprendidas, o processo, o método empregado e todo o ambiente que tínhamos, as hierarquias criadoras deram o nome de era a cada signo que o Sol transitava por esse movimento da precessão dos equinócios. Na filosofia Rosa Cruz, nós estudamos com mais detalhes cada uma dessas eras. Ok? Não é objeto da reunião de hoje, né? Assim, enquanto o Sol transitava pelo signo de Touro, né? Nós tivemos a era de Touro, certo? Meio óbvio, né? Depois, quando o Sol transitava pelo signo de Áries, nós tivemos a era de Áries. E depois, quando o Sol está transitando ainda pelo signo de Peixes, nós temos a era de Peixes, certo? Então, nós estamos na era de Peixes. Mas já passamos a era de Áries, já passamos a era de Touro, já passamos a era de Gêmeos, já passamos tudo era para frente. Então, nós estamos na era de Peixes e nós estamos indo para a era de Aquário, que vai ser uma bolinha que vai estar lá no lado esquerdo aí, tá vendo? Ok? Então, é para entender a mecânica do negócio. Mas não entendi direito. Depois estuda que tenho certeza que vai entender, né? Aqui é um desenho lindo, maravilhoso, que mostra o seguinte, que em cada 3 eras nós temos uma época que compreende um conjunto de alterações em nós. Cada época ela compreende um conjunto de maiores alterações em nós e no nosso campo de evolução, necessários para evoluirmos e aprendermos as lições desse campo de evolução. Por exemplo, em uma época, nosso corpo denso era mais parecido com um embrião humano atual. Hoje, por exemplo, o nosso corpo denso é isso que nós temos hoje, certo? Sim, minhocão na vertical, certo? Ok? Né? Na figura, nós vemos o seguinte, que as eras, que são essas aqui, que depois eu corrijo, vemos que cada 3 eras, né, nós temos uma época, certo? Então,
As épocas são grandes modificações no campo de evolução e no nosso corpo. As eras são lições a serem aprendidas. E a lição a ser aprendida para passar para a próxima era. Então, repetindo. Épocas são grandes modificações nos nossos corpos e no campo de evolução. Então, por exemplo, como nós vimos nas reuniões de filosofia passada. Na época polar, recapitulou, que nós estudamos no período Saturno e, portanto, trabalho específico no nosso corpo denso. Na época de hiperbórea, o que no período solar, trabalho exclusivamente do corpo vital, e assim vai. Então, são épocas. E dentro dessas épocas tem as eras. Então, as eras são lições a serem aprendidas, aplicadas, e lições para passarmos para a próxima era. Então, tem dois tipos de lições. Lições para a gente aprender e lições para passar para a próxima. Aprender e passar para a próxima. Aprender e passar para a próxima. Modificações dos nossos corpos e... Campo de evolução. Campo de evolução. Se nós não aprendermos as lições da era, nós ficamos nessa era. Se nós não aprendermos as lições para passar para outra era, a gente fica nessa era. Que dera da época, hein? Certo? A espiral. Uma espiral das espirais. Tem alguns exemplos também de algumas modificações, né, que essa figura nos deu. Olha lá, tá vendo as modificações na composição do corpo e do veículo e na nossa alimentação e no nosso comportamento? Né? Então, na época polar tem modificações do corpo denso, na hiperbórea vital, na lemúrica de desejos e assim tal. Também teve modificações na alimentação, na polar foi mineral, foi introduzido um tipo de vegetais, na lemúrica um tipo de leite, na Atlante a carne animal, né? E tem inclusive as figuras, os estereótipos, os arquétipos que denotavam como nós éramos, né? Adão, Caim, Abel, Nimrod. Esses seres não existiram, eles são estereótipos, alegorias, certo? Ok? Somos todos nós, né? Somos nós. Oi? Estão na Bíblia. Oi? Que estão na Bíblia, mas somos nós, não existia um Adão. Não somos... todo mundo é filho de Adão, ninguém é filho de Adão, certo? Nem de Eva. Ok? São representações importantíssimas, mas não deixe se envolver pela ilusão de que são pessoas. Aí desenha lá, bota a fila de Adão pelado com uma folha parreira na frente. Lindo, né? Um Adão perfeito, lindo, maravilhoso, musculoso. A Eva que foi no cabeleireiro, fez tal. Pelo amor de Deus, né, gente? Não é isso. Né? Que era interessante, né? Não é isso, né? Não é isso. Bom, note que na figura fica claro que para alcançarmos o nadir da materialidade, né? Olha qual é que interessante, nós tivemos que chegar a uma era. E aí o desenho vai mostrando aí, conforme a gente vai mergulhando, tá vendo? Menos aqui, menos denso, mais aqui, mais denso, tá vendo? Aí chegou na época Atlante, nós fomos mais denso ainda, na era de Câncer. Aí chegou na era de Gêmeos, foi o mais denso de todos. Porque na era de Touro já subiu de novo. Tá vendo ali? Uhum. Tá vendo? Sim. Tá? Então, vocês veem o seguinte, que a era polar estava na região química, mas muito mais sutil. A época hiperbórea, na região química, um pouquinho menos sutil. Na época lemúrica, na região química, um pouco menos sutil. Na Atlante, pá. Mas mesmo na Atlante ainda teve mais baixo ainda, que eram as eras. Entendeu? Então, as lições da era de Câncer eram lições mais sutis do que na era de Gêmeos. Na era de Gêmeos era porreta. Porreta que eu digo assim, era onde nós mais ficamos cegos para a parte espiritual. Porque nós ficamos tão embaçados, tão convictos, que não existia nada além da região química, que muitos de nós fracassamos e perdemos. E outro muito de nós, mas muito de nós, se atrasamos, como estamos atrasados hoje. A lição, olho por olho, dente por dente, da era de peixes ou da era de Áries? É Áries? Não. Não? De jeito nenhum. Da era de Touro. Ô, Carlos, mas vou mostrar aqui. Em Gêmeos, uma brincadeira que a gente vai fazer. Os Gêmeos vai falar assim, fui bem claro. Exatamente. É só isso. Não, é só isso. Entendeu? Então, esse desenho aqui é para mostrar o quanto fundo nós fomos e quão perigoso foi esse estar no fundo. E por que nós nos perdemos. Vou mostrar agora por que nós nos perdemos. Tudo isso vai ser ligado com Mateus, no que eu estou falando. Olha que interessante, né?
E era bom. A gente está falando de touro, olho por olho. Lógico que a gente já conversou outras vezes, só para... Aqui, junto conosco, aqui no planeta Terra agora, tá cheio de gente de touro. Eu vou falar isso daí. Tá, vou falar. Outra coisa. E outra coisa, só para a gente completar essa figurinha, né? Nós já estamos na época área, na era de peixes. Isso. Nós estamos na era de peixes. Estamos aqui, na área de peixes. Tá vendo? Peixes, tá? Na área de peixes. Note que próximo, olha só, é outra coisa desse desenho que vai linkar com o que eu vou falar na frente. Note que próximo ao nadir da materialidade, ou seja, próximo aqui à era de Gêmeos, né? De um lado, nós tivemos a era não tão densa de Câncer, e do outro lado, uma era não tão densa de Touro, fechando a época Atlante. Lembra, cada época tem 3 eras. Então, a época Atlante teve a era de Câncer, de Gêmeos e de Touro, certo? Ok? Depois entramos na época Ária, que se iniciou com a era de Áries. Estamos lá de peixe. Depois fomos para outra parte menos densa do que as anteriores, que chama Era de Peixes, que estamos agora. E a gente sabe, pela Fraternidade Rosa Cruz, que além de estar na Era de Peixes, nós estamos muito próximo da Era de Aquário. Nós estamos na órbita de influência da Era de Aquário, porque nós estamos a 7 graus e pouco do signo de Aquário. Então, quando o Sol lá, 21 de março, no Equador, passa, não sei o quê, você vai olhar lá, você vai medir, se você conseguir medir lá com um telescópio, você mede e fala assim, nossa, 7,02 graus de peixes. Opa, então você está na órbita de influência da Era de Aquário. Ok? Pelo que a gente estuda, então, próximo, com 600 anos. Exatamente. Mas olha a distância, presta atenção ali, olha a distância de densidade de matéria entre a era de Gêmeos e a era de Peixes. Então nós estamos hoje trabalhando, deveríamos estar trabalhando, com uma matéria extremamente sutil de química. E não se preocupar com coisas químicas. Carro, casa, emprego, dinheiro, marido, mulher, filho, filha, que mais? Viagens, cachorro, avião, navio, que mais? Louça, xícara, prato, geladeira, fogão, essas coisas supérfluas já foram. Você é para se preocupar lá em Gêmeos, não agora. Olha só, tá vendo? O buraco. Eu estou mostrando isso para vocês verem o buraco que nós nos metemos. Nós nos metemos no buraco, porque muitos de nós acham que é isso. E vive a vida inteira achando que é isso. E morre apegado a isso, abraçado a isso, como se isso fosse, né? Fora que, como a gente vê naquele livrinho, Vivos dos Mortos que Vivem, o pessoal do lado de lá fica desesperado, porque vê as coisas sendo gastas dele aqui, acha que é meu, ainda é meu, cara não tem nem mais corpo denso e tá achando que é dele ainda. Olha o que estão fazendo com a minha coisa, meu carro. E o cara já perdeu o corpo denso e não sabe, porque ainda está na era de Gêmeos. Nossa, 3 eras atrasadas. Quase 4. Interessante, né? Quase 4. Interessante, né? Então, para que pudéssemos alcançar o objetivo de nos manifestar como indivíduos completos e expressar o total controle do nosso tríplice corpo, em cada um dos mundos que atuamos, o que aconteceu? Os senhores da mente, nessa época Atlante, durante as 3 eras, dependendo do grau de evolução de um de nós, né, nos deram o germe da mente. E também, nesse esquema de evolução, para alcançarmos a divina materialidade, fomos nos concentrando cada vez mais no nosso corpo denso e na personalidade. De modo que a ilusão do eu pessoal, eu me basto, eu sou eu. E, obviamente, a partir desse momento que eu falo que eu sou eu pessoal, você é você. Meu é meu, teu é teu. Interesses individuais começaram a entrar em conflito com os outros. E veja que isso começou lá na Era de Gêmeos. Estudamos esses eventos da Bíblia figurativamente quando a gente lê a história da tragédia entre Caim e Abel. Ou quando a gente lê sobre a existência de Nimrod, poderoso caçador, derramamento de sangue, matança, egoísmo, fazendo tudo para me manter o mais poderoso possível na região química do mundo físico. Ser rico, ter poder, ter dinheiro, ter posse. Posso fazer uma pergunta?
Sim. Quem é então o pai de Nimrod, que é Cus? Isso é figurativo. Hã? Não existiu. Não, eu sei que não existiu. Nimrod não existiu. Claro, eu sei. Mas exatamente esse figurativo, o que representa Cus, que é o pai de Nimrod, o primeiro imperador, né? Da Torre de Babel. Nimrod é da Torre de Babel, né? Não, Nimrod não era a Torre de Babel. Você está errado na Bíblia. Ah, está errado. Está errado. Nimrod fomos nós, cada um de nós aqui, Não, eu sei, nós mas fomos Nimrod. eu- Quando a gente quando nós começamos a nos alimentar com carne para robustecer esse esqueleto. Esse era o objetivo. Só que nós nos perdemos nisso e começamos antigamente a gente comia só para viver. Hoje, muitas vezes, a gente come por prazer. Tem muita gente que se entope da comida, esquecendo que não é esse o objetivo. Isso começou lá com Nimrod, de acúmulo. Nós temos que calcificar Tanto essa é, cartela. gente, tanto é que um dos grandes problemas hoje do ser humano é a Obesidade. obesidade mórbida. Olha que coisa. Comosidade mórbida e obesidade. Olha que coisa. Que atraso de vida, né? Bom, com isso e por vontade própria, o que nós fizemos? Ao invés de a gente trabalhar com isso, né? Nós fomos robustecendo o nosso modo de agir por meio do corpo de desejos. Porque, lembre-se, antes da mente, nós agíamos por meio do corpo de desejos, sem freio. Certo? Porque a mente foi só dada depois. Não éramos para fazer isso, mas nós fazíamos isso porque a gente tem livre-arbítrio, porque a gente faz o que a gente quiser mesmo, entendeu? E bagunça o coreto, tá? Então, por vontade própria, a gente foi robustecendo o modo de agir com o corpo de Deus, ou seja, a gente foi atendendo os nossos desejos. E o atendimento dos nossos desejos foi tão destrutivo, que nós acabamos com uma época que chama Época Atlante. Nós acabamos com o continente Atlante. Ah, mas era um continentezinho. Era um continentezinho. Lá no continente Atlante, nós tínhamos locomoções e veículos com a força da semente. Germinação da semente. Nós tínhamos uma memória espetacular. A gente conseguia visualizar os nossos renascimentos lá atrás e conseguia soluções de problemas que até hoje a gente não consegue mais. Então nós atrasamos muito por causa de usar o desejo para fazer magia negra. As magias negras que fazem hoje é fichinha em relação ao que nós fazíamos na época Atlântica. Que graças a Deus não esquecemos como fazíamos, porque se a gente fizesse, a gente poderia estar segunda lua, terceira lua, quarta lua. Que desgraça que a gente fazia. Entendeu? Então, você vê. O Cristo também veio para justamente não ter uma segunda lua. Sem dúvida alguma. Sem dúvida alguma. Só falando uma coisinha antes de você passar para o próximo, quando você, por exemplo, falar que na Bíblia está errado, não é que está errado, é que a gente interpreta errado, né? Porque a Bíblia foi escrita. Está errado porque foi manipulado algumas escrituras. Ah, então. Entendeu? A hora que bota Nimrod como Torre de Babel, a hora que bota a Eva como da costela de Adão, está equivocado. Mas não é a Bíblia que está equivocada, são as transcrições que foram feitas, exatamente. Por isso que na Rosa Cruz nós temos estudos bíblicos Rosa Cruzes, que é justamente para tirar esse tipo de coisa que fizeram. Porque vou esclarecer, porque senão fica esse negócio. Errado, mas errado é o que está escrito, não a interpretação. Isso. A interpretação está certa. E nós estamos interpretando. Exatamente. Da Rosa Cruz. Como é o corpo natural, que lá na Bíblia não é corpo natural, né? É o corpo alma. Entendeu? Se você vai no original, está escrito isso. Só que quem é que vai no original entender aramaico? E mesmo quem atende aramaico, vai no original, já vai com uma tendência, entendeu? Tendência machista, tendência feminista, tendência protestante, tendência católica, tendência ortodoxa. O cara não vai puro, tipo assim, não tem tendência nenhuma, eu quero ver preto no branco. Não existe isso. Por causa do corpo de desejos. O cara vai com a mente concreta. Mente concreta, contaminada com desejo. Morreu. Tem que ir com mente abstrata. Foi como o Max Sandel fez. Quarta iniciação, acesso à mente abstrata. Boa. Certo? Simples. Se você foi iniciado, está lá no Irmão Leigo, você já tem a mente abstrata, você vai ao fundo. Você não fica com aquela tendência do tipo, vou fazer de um jeito aqui, ó, que só se me pagarem bem eu solto. Mente concreta. Não é assim?
Não é assim que nós vemos? Sim. É isso que nós vemos, gente. Lógico. Não é? Então, por isso que não está dando certo. E a turma do eu acho? Então. Bom, aí então a gente robusteceu o nosso modo de agir com o corpo de desejos, né? Desejos inferiores, em busca da conquista da região química do mundo físico. Esquecemos totalmente nossa parte divina. E quem nos garantiu a capacidade de fazer isso, tem que botar isso sempre em mente, foi o nosso livre-arbítrio, a nossa própria escolha. Ninguém induziu ninguém. Ninguém obrigou ninguém. Isso é outra coisa interessante, tá? Ninguém obrigou ninguém, nem os lucíferos obrigou ninguém. Fomos nós que decidimos. A decisão é nossa. Tá? Então tem essa de falar, mas foi porque o sol estava muito quente. Como até hoje, né? Bom, outra coisa, como o corpo de desejos ditava a nossa conduta e estava focado em gerar esses desejos, emoções e sentimentos interiores, né? Estudamos muito lá no conceito Rosa Cruz do Cosmos, a gente estuda muito essa questão, né? Nós colocamos por livre vontade, por essa vontade, a mente a serviço do corpo de desejos, que é isso que nós estamos falando aqui, né? A mente concreta, né, foi grudada por nós no corpo de desejo. Ah, mas como é que eu vejo isso? É muito simples. Eu falo aqui cadeira e cada um de vocês vão pensar numa cadeira diferente de acordo com o seu desejo. Então o pensamento nosso é contaminado. Na consciência jupiteriana, se eu chego e falo cadeira, cada um de vocês aqui vai ver a cadeira que eu estou falando. Porque a hora que eu falo cadeira em consciência jupiteriana, eu estou falando da mente abstrata. Por isso que não se consegue a transmissão da mente abstrata enquanto nós estamos em consciência de vigília. Por isso que as lições para quem é estudante regular e probacionista é durante o sono. Porque no sono atinge a mente abstrata. Na vigília é só com exercício. Está lá no conceito Rosa Cruz do Cosmos. Certo? Então, a prova de que a nossa mente está a serviço do corpo de desejo está aí no exemplo da cadeira e nos vários exemplos que podem se dar, né? Resultado dessa questão foi a cristalização dos nossos veículos. O que é a cristalização dos nossos veículos? É você fazer o seguinte, você tem no renascimento um veículo X. Aí você morreu, foi lá para o purgatório, primeiro céu, segundo céu, terceiro céu, voltou. Esse corpo que você construiu, ele é mais denso ou menos sutil, se for de desejos, com desejos mais inferiores do que o corpo anterior. Aí no próximo, ele é mais denso ou com desejos mais inferiores do corpo anterior. Então você vai cristalizando ele até o momento em que o átomo semente já não cabe mais, você perde o átomo semente. Isso se chama de cristalização de corpo. Certo? De veículos nossos. Ok? Hoje, graças a Deus, tem métodos dados pelas hierarquias criadoras para que isso tenda a não acontecer com tanto risco como acontecia no passado, mas antigamente era isso, né? Então, cristalizou-se os nossos veículos, há um risco de perder a oportunidade de evoluir aqui nesse campo de evolução, né? Que é o que aconteceu com vários nossos irmãos e irmãs que estão lá no ponto sombrio da Lua, aguardando o próximo dia de manifestação já. E já entre o final da era de Gêmeos e o início da era de Touro, com o objetivo de nos ajudar a controlar, né, o nosso corpo de desejos, Jeová, que é o terceiro aspecto de Deus e Espírito Santo, nos forneceu as tão famosas religiões de raça. Então separou nós em nações, cada a nação com seu espírito de raça. De modo que a gente pudesse ficar mais fácil dentro dos povos dessa nação o domínio dos nossos corpos de desejos. E para que isso ficasse claro, deu a cada nação leis. Que exemplo, né, de leis? Um exemplo interessante aqui, que eu vou colocar aqui, que é o exemplo das leis dos 10 mandamentos. É um exemplo, tá? E esses 10 mandamentos, por exemplo, os 10 mandamentos, eles deveriam ser obedecidos. E se analisarmos cada uma, veremos claramente que tem somente o objetivo, controlar o corpo de desejos. Na escolha e na manipulação das matérias das 3 regiões inferiores do mundo do desejo. Por outro lado, já havia muitos irmãos e irmãs avançados, como sempre tem. E graças a esses irmãos e irmãs avançados, foram escalados como profetas. Profetas do Antigo Testamento, certo? Então, esses profetas, o que eles faziam? Eles eram mediadores entre o divino e a humanidade e avisavam os
os povos, principalmente os líderes dos povos, reis, imperadores, chefes de tribo, o nome que o valha, né? Para dizer o seguinte, olha, esse comportamento seu está de acordo ou não está de acordo. E esses profetas profetizavam também. Olha, se continuar fazendo isso, vocês vão virar escravos. Ah, se continuar fazendo isso, vai vir uma praga, vai derrubar tudo. Está cheio disso no Antigo Testamento. Estou falando isso, está cheio lá no Antigo Testamento. Histórias e mais histórias sobre isso, né? A gente usa até hoje. O castigo vem de tal forma. Isso. A gente usa isso. É reminiscente. Exatamente. Só que como a gente estava com o corpo de desejo, estava, hoje não está mais. Não, hoje não. Mas estava o corpo de desejo muito apregado à mente e usando o corpo de desejo para conseguir tudo que a gente queria, o que de fato aconteceu? Vocês acham que aconteceu que nós pegamos as leis de Moisés, botamos embaixo do braço e saímos obedecendo lei a lei, sublimando uma por uma para controlar o corpo de desejo? Nós fizemos isso? Certo? O que foi que a nossa mente astuta, porque a mente é astuta por causa do desejo, começou a fazer? O que aconteceu? O que a gente fez? Quem lembra que nós fizemos no passado? Nós fizemos no passado, agora não faz mais, tá? No passado. O que nós fizemos? Simplesmente nós acomodamos, nós distorcemos as leis de raça, para que a gente continuasse praticando os nossos desejos, sentimentos e emoções inferiores. Os 10 mandamentos eram uma lei de raça. Sim. Eram as leis de raça. Isso. Por que nós, né? Como a gente fizemos isso? Muito fácil. Não adulterarás, ou seja, não pecará, tal. Mas se veja bem, se acontecer isso, mais aquilo, aí não é adultério. Aí não. Não matarás. Não, mas peraí, não matarás? Sim, eu não vou matar. Mas é em legítima defesa. Mas se for legítima defesa, sim. Ah, mas se eu for rei, eu posso matar o servo. Não. Ah, mas se eu for meu escravo, eu posso matar o escravo. Isso está escrito nos 10 mandamentos? Não. Tá. Então começou. Aí um exemplo dessa deturpação é o exemplo que está, agora sim, que está na parte da Bíblia que estamos estudando, que é o famoso exemplo da lei do Tailão. Lei do Talião. Essa lei, esse conjunto de leis do Talião, vamos dizer, já é um pedaço daquelas leis de Hammurabi que nós estudamos na escola, né? O Hammurabi fez lá e tal. Está lá, olho por olho, dente por dente. Olho por olho, dente por dente não está nos 10 mandamentos. Não existe isso. Como não existe um monte. Se você for lá em Êxodo, Deuteronômios e Levitas, vocês vão ver um monte de leis lá que não tem nada a ver com os 10 mandamentos. E continuamos fazendo lei. Uhum. Não continuamos fazendo lei? Então, até não sei quanto lá as mulheres não podiam votar. Até não sei quanto lá as mulheres não podiam usar calça comprida. Até não sei quanto lá, quem mandava no casal era o homem. Até não sei quanto lá, a mulher só podia trabalhar se o homem, o marido, deixasse. Estou falando de leis mais recentes, tá? Mas tem muito passado. Continuamos fazendo a mesma coisa. Certo? Aí uma pergunta que poderia ter surgido aqui para vocês. Por que só isso aqui? Porque o Cristo veio aonde estava o risco maior de ter a segunda lua, que era ali naquela regiãozinha, né? Judéia, Palestina, aquela região, Líbano, Síria, aquela região lá que a gente vê aqui. Então, a gente estuda tudo isso e tal. Mas não teve o Antigo Testamento lá na Rússia, lá na Irlanda, lá na África? Teve. Aqui na América. Na América, teve. Só que esses povos estavam atrasados, mas estavam muito mais leves, muito mais atentos à lei jeovística, à lei de Jeová, do que esse povo, do qual muitos de nós poderíamos ter feito parte. Ninguém aqui é santo, certo? Pois é. Né? Ok? Naquela época. Né? E se vocês estudarem história, vocês vão ver que naquela época do Antigo Testamento próximo, algumas centenas de anos antes de Cristo, aquela região virou cosmopolita. Começou a vir gente de tudo quanto é lado, gente boa, profetas. Que aí teve seus filhos, etc e tal, e filhos, nasceu João Batista, nasceu Elias, nasceu Eliseu, nasceu Clementine, né? Entendeu? Então, por isso que a gente foca nisso, foca naquela região, naquele negócio lá. As principais rotas de comércio. Porque se você aprender pelo pior caso, você consegue sair.
Agora, se você prender do caso mais ou menos, você afrouxa. Então tem que ser no pior caso, e o pior caso é aquele lá. Tanto é que nós estamos falando aqui da coisa de lá que ainda nós fazemos aqui. Né? Então, aconteceu justamente isso. Nós começamos a distorcer leis de raça e começamos a colocar outras leis para isso. Né? Ok? E quando entramos na época ária, lá por meio da era de Ares, lembra, cada era tem novas condições, cada época novas condições maiores ainda. Então nós mudamos da era de Touro para a de Ares, nós mudamos de era e mudamos de época, saindo da época Atlante para a época área. Novas condições, lembra? Na época área nós tivemos pulmões, na época Atlante nós não tínhamos, nosso corpo ficou mais fortalecido, né? As condições ficaram mais claras, as condições de fauna e flora ficaram mais amigas em relação ao que tinha no passado, né? Então a gente teve outras condições do campo de evolução dos nossos corpos. Nós tivemos possibilidades de materiais que nós não tínhamos na época Atlante para a época área, apesar do atraso que nós fizemos na época Atlante. Podia ser muito melhor, mas era o que deu, né? E aí a gente entrou na era de Ares. Lembra, eras te dão lições específicas para aquele ponto. Então, da era de Touro para passar para a era de Ares, nós tivemos que fazer alguma coisa, adaptações da era de Touro passar para a era de Ares. Muitos de nós não conseguimos passar para a era de Touro. Estamos na era de Touro. Tem muitos irmãos que vivem na era de Touro. Né? E nós mesmos, de vez em quando, a gente dá uma quedinha na era de Touro. Muitos de nós. É só ver as lições que tem na era de Touro para aprender e faz um tique lá para ver se você aprendeu todas. Aprendi mais ou menos. Essa eu nem sabia que existia, certo? E assim vai. Né? Tem que ser sincero com a gente mesmo, né? Então, só que aconteceu o seguinte, quando aconteceu na era de Ares, é outra coisa que a gente aprende no Frei da Cruz, que sempre existem os irmãos e irmãs que estão avançados, os irmãos e irmãos que estão atrasados. Por esses irmãos e irmãs avançados é que vem a coisa boa. Porque se dependesse só dos atrasados, se ferrava. Lembra? Os avançados puxam os atrasados. Os avançados, eles não vão embora, eles voltam para buscar os atrasados. Não é isso que nós aprendemos na frente da cruz? Então, é isso que acontece. Então, graças a esses irmãos é que nós temos hoje, tivemos a Era de Ares. Então, a Era de Ares, houve novas condições apresentadas, muitos conseguiram, outros nem tanto conseguiram, como eu falei aqui, né? E foi então que houve a necessidade, dada a quantidade de pessoas, de irmãos e irmãs, a um estado de cristalização tão grande, que podia gerar a segunda lua, que veio o Cristo com o plano da salvação. Cristo não era para vir, Cristo era para vir na Era de Aquário. Por que ele tinha que vir na Era de Aquário só? Qual o motivo dele ter vindo na Era? Qual o motivo que vocês acham que era para o Cristo só vir na Era de Aquário e não vir agora? Por que ele deveria sair na Era de Aquário? Ele não tinha como construir o corpo. Não, por Cristo. Porque se ele fosse para a Era de Aquário, ele não precisava construir o corpo denso. Já é na região etérica. Lembra que ele ia fazer na Era de Aquário? Ele é o Senhor de Aquário. Ele é o regente da Era de Aquário. Ele é o arauto da Era de Aquário. O plano original dos caminhos de evolução era para ele vir na Era de Aquário, para ele dizer a nota-chave e nós, com os nossos corpos, almas, todos construídos maravilhosamente bem, fizéssemos a transição pacífica e tranquila de viver consciente do corpo denso para viver consciente no corpo-alma. E ter a capacidade de construir o corpo denso quando a gente precisasse. Quando não precisasse, corpo-alma. Corpo-alma. Corpo-alma só vivia na região etérica do mundo físico, no corpo-alma. Descendo ao corpo denso quando precisasse. Totalmente livre da roda de nascimentos e mortes. Só que não aconteceu isso. Ele teve que atrasar. E se atrasar para tentar resgatar a gente. Por isso chama plano de salvação. Plano de redenção. Ele teve que se atrasar. Por isso que chama sacrifício dele. Teve que tomar o corpo de Jesus, corpo denso, corpo vital, que o arcanjo não sabe funcionar. Ele teve que fazer esse sacrifício, graças, inclusive, às ajudas dos essênios, porque também sem os essênios também não ia conseguir. Certo? Para, primeiro, entender de dentro da gente
quão difícil era. Para depois de entender o quão difícil era, colocar o plano de salvação em ação. Presta atenção, o Cristo não entendeu a dificuldade enquanto ele não entrou no corpo denso e vital de Jesus e viveu entre nós aqui. Lembra que na Fraternidade da Cruz nós aprendemos, só um minutinho, nós aprendemos que quando o Cristo entrou no corpo denso e vital de Jesus, ele tomou posse das memórias dos 30 anos e das vidas passadas de Jesus. Ele teve acesso ao conhecimento e à dificuldade de um ser humano, porque Jesus também não foi sempre santo, lembra? Ele teve um caminho lá de trás, como qualquer um de nós, só que graças a Deus o caminho dele foi avançado, mas ele teve o mesmo caminho. Ele foi Nirode, ele foi Abel, ele foi Caim, ele foi todos aqueles seres lá atrás. Então tudo isso está na memória. Na memória, que memória qual é? Consciente, subconsciente ou supraconsciente? Supraconsciente. Certo? A memória nossa supraconsciente tem o nosso histórico desde lá do início do Saturno. Ah, mas eu não tinha mente. Mas quem disse que memória precisa de mente? Memória não tem nada. Memória é espírito. E assim terminamos a primeira parte dessa exposição, onde explicamos por meio do esquema de evolução, conforme aprendemos em Rosa Cruzes, o que aconteceu e por que estamos numa situação que estamos hoje. Na próxima reunião, nós vamos explicar esotericamente as definições ou o que o Cristo quis nos dizer justamente nesses versículos, onde, obviamente, dá para perceber que houve uma reorientação daquilo que fazíamos para aquilo que deveríamos fazer a partir de então. Assim, para terminar mais uma reunião, aproveitando o momento para levar as vibrações deste ambiente, faremos a oração Rosa Cruz. Oração Rosa Cruz. Não te pedimos mais luz, ó Deus, senão olhos para ver a luz que já existe. Não te pedimos canções mais doces, senão ouvidos para ouvir as presentes melodias. Não te pedimos mais força, senão um modo de usar o poder que já possuímos. Não mais amor, senão habilidade para transformar a cólera em ternura. Não mais alegria, senão como sentir mais próxima essa inefável presença, para dar aos outros tudo que já temos de entusiasmo e de coragem. Não te pedimos mais dons, amado Deus, mas apenas senso para perceber e melhor usar os dons preciosos que já recebemos de ti. Faze que dominemos todos os temores, que conheçamos todas as santas alegrias, para que sejamos os amigos que desejamos ser, para transmitir a verdade que conhecemos, para que amemos a pureza, para que busquemos o bem, e com todo o nosso poder possamos elevar todas as almas, a fim de que vivam em harmonia e na luz de uma perfeita liberdade. Que as rosas floresçam em vossa